Olá pessoal, meu nome é Marcos Felipe e vamos dar início à nossa aula 8 sobre editores de planilhas. Os editores de planilhas são inegavelmente um dos aplicativos para computadores mais populares no dia a dia das empresas. Ter conhecimento no uso dessas ferramentas é essencial para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho, pois muitos cargos administrativos, por exemplo, solicitam que seus funcionários possuam algum conhecimento nessas ferramentas para poderem se candidatar às vagas. Atualmente, as ferramentas de edição de planilhas mais conhecidas são o Excel, o Planilhas Google e o LibreOffice Calc. Se tratando das nossas aulas e da lista de exercícios que está disponível na descrição desse vídeo, iremos nos basear no Planilhas Google. Na aula de hoje, iremos falar sobre 3 tópicos importantes. Primeiro, iremos falar um pouco sobre os conceitos básicos de editores de planilhas, como por exemplo, o que é exatamente uma planilha eletrônica, o que é uma célula de uma planilha e assim por diante. Em seguida, trataremos de uma das funcionalidades mais básicas dos editores de planilhas, mas também uma muito utilizada, que é a possibilidade de usar fórmulas para automatizar nossos cálculos em nossas planilhas, como somar um número de 2 células, subtrair, resolver porcentagens, multiplicar, dividir e tirar uma média. Por fim, encerraremos nossa aula tratando de alguns efeitos que podemos aplicar às nossas planilhas de forma a deixá-las mais dinâmicas e interessantes, como, por exemplo, como congelar nossas células, como mesclar nossas células, como colorir nossas células e também um pouco de formatação condicional. Vamos então falar primeiro de alguns conceitos básicos antes de prosseguirmos com a nossa aula. Primeiramente, o que é uma planilha eletrônica? Bom, uma planilha eletrônica nada mais é do que uma tabela organizada em linhas e colunas que organiza informações e é capaz de realizar cálculos automáticos. As planilhas permitem analisar dados e usar outras ferramentas, como por exemplo gráficos. E o que seria uma célula de uma planilha eletrônica, então? As tabelas das planilhas eletrônicas são formadas de linhas, no sentido horizontal, e colunas, no sentido vertical. Cada cruzamento de uma linha com uma coluna forma uma célula. No caso do Planilhas Google, as colunas são identificadas por letras maiúsculas, A, B, C, entre outras, e as linhas por números, 1, 2, 3, 4 e assim por diante, sendo as células identificadas pela letra da coluna com o número da linha. Por exemplo, A1 seria a célula que se encontra na primeira coluna A com a primeira linha 1. B3 seria a célula que se encontra na segunda coluna B com a terceira linha 3. G4 seria a célula que se encontra na sétima coluna G com a quarta linha 4. Cada célula pode ter uma informação diferente, como um número, um texto ou uma fórmula. Números e textos são informações estáticas, enquanto as fórmulas são dinâmicas. Assim, as fórmulas fazem cálculos e apresentam o resultado na célula onde está localizada. Bom, e como então podemos elaborar uma planilha eletrônica? Primeiramente, antes de mais nada, precisamos da nossa ferramenta de planilhas eletrônicas, no nosso caso, o Google Planilhas. Essa é a tela inicial do Google Planilhas. Nela, para elaborar a nossa primeira planilha eletrônica, clicamos aqui em iniciar uma nova planilha em branco. Após isso, somos direcionados então para a nossa planilha. A primeira coisa que eu vou fazer é aumentar o zoom da planilha para que ela fique melhor para mostrar na aula teórica. Então vou deixar maior aqui, agora vocês podem ver ela melhor e entenderem melhor. Agora, depois que temos a nossa ferramenta aberta, a gente tem que pensar em como a gente vai planejar as informações e como a gente vai organizar elas. Por exemplo, digamos que a gente queria fazer uma planilha de gastos em uma compra de mercado. A gente vai precisar então de 4 colunas. A primeira delas, descrição. A segunda delas, quantidade. A terceira delas, valor unitário. E por fim, a última, valor total. Agora, na primeira linha a gente tem os títulos e nas linhas sucessivas de baixo a gente vai ter as informações de cada item. Essas informações a gente pode distribuir da seguinte forma: na coluna descrição
podemos ter um texto como, por exemplo, o nome do produto. Na segunda, a gente tem a quantidade que foi comprada. Na terceira, a gente tem o valor unitário de cada item. E, por fim, na última coluna, nós temos então o valor total, que é a multiplicação da quantidade pelo valor unitário. Por exemplo, então a gente iria preencher, depois de ter as colunas, os dados conforme a gente quer, até a gente estar satisfeito. Por exemplo, como podem ver, esse é um exemplo de uma tabelinha que a gente pode montar então no nosso editor de planilhas. Agora, falando nas fórmulas, existem várias formas que a gente pode aplicar nas nossas planilhas. Por exemplo, vocês viram aqui que o cálculo da multiplicação da quantidade pelo valor unitário eu fiz de cabeça. Mas a gente não precisaria ter esse trabalho todo de ficar pensando a multiplicação desse valor por esse, desse por esse, desse por esse e assim em diante. A gente pode usar um dos recursos dos nossos editores de planilhas, que são as fórmulas. Por exemplo, a gente poderia aplicar a fórmula da multiplicação das nossas colunas. Como que ela seria? A gente viria aqui, digitaria igual, que é o símbolo para a gente iniciar uma fórmula. Então a gente digitaria entre parênteses a nossa expressão. O que a gente quer? Nessa aqui, a gente quer a multiplicação desse valor por esse. Então a gente pegaria a célula, que vocês podem ver que ela é a B2, vezes a nossa outra célula, que é a C2. Porém, antes da gente aplicar aqui o valor da multiplicação, temos que lembrar que as fórmulas funcionam apenas com números. Ou seja, do jeito que a gente estava fazendo, digitando real e número, ele estava ficando em formato texto. Para a gente transformar em formato número, mas ainda aparecer como moeda, a gente tem que usar uma funçãozinha especial no nosso editor de planilhas, que é pegar o nosso número 3,5 sem letras e clicar aqui em formatar como moeda, que faz virar uma moeda. Assim a gente consegue disponibilizar a visão como se fossem reais, mas ele vira um número na verdade, que seria o 3,5. Sendo um número, você pode então aplicar as nossas fórmulas, como vocês viram, B2 vezes C2, que já dá nosso valor de R$14, como tínhamos antes. E, por ele já estar sabendo que é uma moeda, ele já formata também como valor de real. Então aqui a gente pode fazer a mesma coisa, igual, abre parênteses e fecha parênteses, e a gente indica os valores das nossas células. B3 vezes C3. E como podem ver, já temos então o nosso resultado, sem precisar ficar fazendo esse cálculo de cabeça, o que torna muito mais fácil. E vocês vão ver uma outra coisinha, prestem atenção. Terminando aqui de colocar os valores, B4 vezes C4 e B5 vezes C5. O que aconteceria se por acaso, de repente, mudasse o valor das nossas compras? Ah, foi 60 centavos, mas na verdade não foi 60 centavos, foi 75 centavos. A gente atualiza aqui e olha só o que acontece. Por ela ser uma fórmula, ela vai calcular o nosso novo valor e o nosso resultado aqui automaticamente. Ou seja, como dito, as fórmulas são dinâmicas. Então, se a gente alterar algum dos valores que a gente tem nas células que a gente escolheu para ele calcular, ele já vai atualizar para a gente o nosso resultado.
Se eu quisesse dizer que eu comprei mais 2 bolachas, em vez de 6 eu comprei 8. A gente dá um Enter e olha só, novamente ele atualiza o valor certinho porque a gente precisa. Agora que vocês sabem a fórmula da multiplicação, vamos mostrar para vocês algumas outras fórmulas que são bem legais e úteis para a gente usar em nossas tabelas. Digamos assim, eu tenho o valor total aqui do nosso produto, mas eu queria saber quanto que saiu minha compra inteira, né? Então vamos lá, total da compra. Quanto que seria? Bom, a gente tem que fazer uma soma de todos esses valores para saber o nosso total, correto? Em vez de a gente fazer esse total com todos esses valores aqui somando de cabeça, a gente pode usar uma fórmula para fazer isso sem precisar calcular de cabeça. Diferente da fórmula que eu mostrei para vocês, simples, da multiplicação, que trata duas células, essa e essa, essa e essa, essa e essa, aqui a gente vai trabalhar com 4 células de uma vez. Então, é um pouquinho diferente como funciona. Vejam só. Em vez de eu só dar um igual e abrir parênteses, como a gente fez ali na multiplicação, a gente tem que botar antes desses parênteses o que a gente quer. Então, a gente vai fazer o quê? A gente quer uma soma, não quer? A gente vai escrever soma. E então, a gente vai começar a escrever a sequência das células que a gente quer que sejam somadas. Por exemplo, a gente quer que some a D2, depois a gente bota um ponto e vírgula, a gente quer que some a D3, ponto e vírgula, D4, ponto e vírgula e D5. E então fechamos os nossos parênteses. O que acontece? A gente tem o total da nossa compra. E olha só o que é mais legal ainda. A gente está usando duas fórmulas agora. A fórmula multiplicativa das nossas compras, então sempre que a gente atualiza aqui o preço ou atualiza a quantidade, muda. E a fórmula do total da nossa compra. Então se a gente vier aqui dizer que a gente comprou mais 2 sacos de feijão, compramos 4 sacos de feijão. Vamos lá? Olha só, não só atualizou o valor total da nossa compra, como também atualizou o valor total de tudo que a gente pagou. Ou seja, ele foi atualizando em sequência. Então olha quantos cálculos de cabeça economizou a gente. Viram que legal? E não é só isso. A gente tem outras fórmulas. Digamos agora que a gente vai fazer um desconto do nosso dinheiro total. Dinheiro total que a gente tem. Total. Que é, digamos que a gente tem R$200 para gastar. 200 a gente bota aqui. E a gente tem que formatar como moeda. E agora, dinheiro após a compra. A gente está querendo um dinheiro após a compra. Uma dica é, pra gente, quando o texto passa o limite da célula, podemos dar 2 cliques aqui no lado com o mouse e ele ajeita para ficar certinho no tamanho do texto. Então, o dinheiro após a nossa compra, ele é o que? É o nosso dinheiro total menos o que a gente gastou, não é mesmo? Então, a fórmula da subtração. Mas, diferente de soma, que é em português, aqui a gente tem umas coisas, por ser um programa que foi inicialmente feito em inglês, as suas fórmulas, algumas delas, têm funções em inglês. Então, em vez de ser subtrair, que vocês podem ver que não aparece aqui, a gente tem que digitar minus, que é a diferença entre dois números. E aí sim, a gente pode pegar e fazer o que a gente quer, que é essa e essa célula. Então a gente vai pegar E2 e a gente vai pegar F2 e vamos fechar. E como vocês podem ver, o que aconteceu? Ficou com valor negativo. Por quê? Porque a gente está fazendo uma subtração. Então, o que a gente tem que fazer é subtrair o maior valor pelo menor e não o menor pelo maior. Por isso que a gente tem que prestar atenção na ordem que a gente está inserindo os dados. Aqui a gente quer fazer F2 menos E2. Este menos este. Agora viram um valor positivo. E, novamente, se eu comprar mais coisas, digamos que comprei 10 caixas de leite, ele atualiza o nosso valor da compra
aqui total, atualiza o total da compra e atualiza o dinheiro após a compra também. Como vocês podem ver, diminuiu o nosso dinheiro mais ainda. Se eu comprar 15 caixas de leite, diminui mais ainda o nosso dinheiro. Por fim, gostaria de mostrar para vocês que existe também um valor da média que vai fazer a média do nosso valor gasto por produto. Então, se a gente quiser fazer uma média, vamos falar aqui, ó, média gasta. A gente vai vir aqui, a gente vai falar média, que é o valor médio de conjunto de dados numéricos, e a gente vai pegar então o valor dos nossos produtos aqui totais. Então a gente vai pegar D2, D3, D4 e D5. Como vocês podem ver, em média a gente gastou R$ 11,50 por produto. Claro que vocês podem fazer média do que quiserem. Por exemplo, vocês podem botar valores diferentes aqui. Eu estou dando um exemplo de uma compra para ficar entendível. Mas essas fórmulas são aplicadas a qualquer tipo de número. Vocês que vão formatar do jeito que vocês querem essa tabela. Não precisa ser uma tabela de uma compra. Pode ser, por exemplo, uma tabela com idade de pessoas. Pode ser uma tabela com dados das pessoas, nome, endereço, o que vocês quiserem. Mas as fórmulas só funcionam com números, então vocês não vão poder comparar o nome de uma pessoa com outra pessoa com essas fórmulas aqui de soma, subtrair. O que vocês podem é vir aqui em inserir e função, que vai ter uma biblioteca com todas as possíveis fórmulas que o Google Planilhas tem. Vocês podem ver que tem fórmulas todas, que vai mostrar todo tipo de fórmula. Tem as fórmulas de análise, de banco de dados, consulta, data. Geralmente a gente usa as fórmulas de operadores e matemáticas. Mas existem também fórmulas de texto, como eu disse, que podem fazer coisas, como por exemplo, formatar um número em algarismos romanos, substituir o texto existente por um novo texto, combina o texto de vários, formata um número em texto, e assim por diante. Existe muita coisa aqui que vocês podem explorar. No caso aqui a gente só vai mostrar essas fórmulas mais básicas para trabalhar com números. Agora, outra coisa que é legal, sabe o que é? Dá vida à nossa apresentação de planilha. E para fazer isso a gente pode aplicar efeitos nela. Por exemplo, e se a gente quiser que o nosso cabeçalho fique mais destacado? A gente pode vir aqui e clicar em negrito. Olha só, agora ele está um pouco mais destacado. Pode vir aqui de novo, dar 2 cliques para ele ajeitar, e aqui de novo dar 2 cliques para ajeitar. E agora se a gente quiser, por exemplo, aumentar aqui, deixar maior, a gente vem aqui e puxa com o botão, o clique esquerdo do mouse para baixo. Agora ele está ocupando um espaço maior. Ah, mas ele ficou aqui embaixo, e se eu quisesse deixar ele em cima? A gente pode vir aqui em alinhar e alinhar no superior. Olha, agora ficou em cima. Ou a gente pode vir aqui selecionando tudo que a gente quer mexer, porque ele só aplica se a gente selecionar. Se eu selecionar só aqui, olha só o que acontece. Ele vai aplicar só aqui. Se eu selecionar tudo, que é clicando com o botão esquerdo e arrastando em cima das células e aplicar, aí ele aplica em tudo. Outra coisa legal que a gente pode fazer, por exemplo, é aplicar cores à nossa tabela. Como que a gente faz isso? A gente pode vir aqui em cor de preenchimento e escolher uma cor. E agora a gente tem cor. Ou ainda, a gente pode vir e aqui de novo em cores e escolher, por exemplo, cores alternadas, que faz a nossa tabela ficar num estilo mais apresentável de texto. Aí a gente pode vir aqui e escolher, por exemplo, os nossos estilos, olha, cores diferentes para nossas cores alternadas. Podemos vir aqui também manualmente e escolher, por exemplo, o título. Quero que eu seja roxo, ou eu quero que seja amarelo, e assim vai. Muitas opções. Posso aqui tirar o título
Eu posso botar um rodapé também, mais destacado. E depois que a gente está satisfeito, a gente pode dar concluído. E agora vocês podem ver que a gente está com uma carinha mais bonita ainda para nossa tela. Digamos agora que eu queira, por exemplo, fazer uma célula maior. Em vez de ocupar só um, eu quero que ocupe, por exemplo, um título, por exemplo. Vamos copiar isso aqui, tudo que a gente fez, e vamos colar segurando, né, com o botão esquerdo, arrastando por tudo e clicando Ctrl C para copiar. Depois segurando de novo, arrastando com tudo, na mesma proporção de tamanho, e clicando Ctrl V. E aqui em cima a gente vai pegar, selecionar tudo, clicar Del, a gente vai selecionar tudo de novo, vai clicar aqui em corzinha de novo e vai de novo em cores alternadas. E a gente vai remover ela, remover cores alternadas. Então a gente vai selecionar de novo aqui embaixo e vai de novo aqui e clicar em cores alternadas de novo para botar de novo aqui para baixo, concluindo. E agora, digamos que a gente quer colocar um título para nossa planilha. Vamos colocar como compras do mercado. E a gente quer que seja um título mesmo. Então, a gente vai pegar essa primeira célula aqui, vai segurar e arrastar com o botão esquerdo do mouse por tudo aqui por cima, e vai vir aqui e clicar em mesclar células. E agora, vocês podem ver que ela é uma célula enorme que vai de A até G. E a gente pode vir aqui, olha, clicar para alinhar o nosso texto e centralizar ele. E agora a gente tem o nosso título da nossa tabelinha. Podemos vir aqui, botar uma corzinha se quiser também, sem problemas. Com isso a gente pode então formatar nossas tabelas da forma que a gente quiser para deixá-las bem bonitas e apresentáveis. Por fim, é legal falar sobre uma outra funçãozinha chamada formatação condicional. O que a formatação condicional é? A formatação condicional é quando a gente precisa formatar nossa planilha de acordo com algumas condições. Por exemplo, digamos que eu quisesse que a minha tabela destacasse sempre que eu comprasse o nosso valor total fosse mais que R$10. Então, por exemplo, eu teria que destacar essa linha aqui do arroz e a linha aqui do leite, porque passaram de R$10. Como que a gente faz? A gente vem aqui, vem na nossa corzinha e vem em formatação condicional. Na formatação condicional, a gente pode então aplicar um intervalo e escolher se ela não está vazia, se está vazia, o texto contém, o texto não contém. O que a gente quer é que seja maior que, então a gente vai vir aqui em maior que. E aí, qual é o valor? Eu quero que destaque se for maior que R$10, certo? Então 10. E por fim, a gente tem que aplicar o nosso intervalo. Para aplicar o nosso intervalo, a gente vai vir aqui, começando no D3 que a gente botou, e vamos dizer que a gente quer que aplique a todos os nossos valores totais. Então, se tiver mais valores totais aqui para baixo, continue aplicando. A gente vai clicar, botar dois pontinhos e D. Com isso, ele vai aplicar a toda a linha D, daqui de cima até qualquer outro valor que estiver para baixo. E o que a gente quer que ele faça? A gente quer que ele coloque, por exemplo, uma cor vermelha, falando que esse valor estourou o nosso limite. A gente queria gastar até R$10 em cada valor. E deixe taxado, para mostrar que não, a gente não vai poder fazer essa compra. Olha só, podem ver que ele aplicou a todos os nossos valores e cancelou essa compra aqui. Digamos assim, na nossa visão a gente viu, nossa, ia dar isso, então a gente não vai fazer essa compra, cancela aí. E aí ele fez assim e assim. Não está aplicando a nossa fórmula porque é só uma formatação visual, não vai cancelar a compra realmente, mas é uma forma de organizar a nossa tabela condicionalmente, de forma que, por exemplo, se eu comprasse aqui, digamos que a gente comprasse detergente, 4 unidades por
R$1 cada. Aí a gente tem que definir novamente como formatar em moeda. E, por fim, a nossa formulazinha, que é a multiplicação da nossa B7 vezes a nossa C7. Certo? Aí, o que tem que acontecer aqui? Ó, menos que R$10 ficou não marcado. O que acontece se eu comprar 14? Olha só, R$14 e já cancelou a nossa compra. Não, nada de fazer compra de detergente nessa quantidade não. A mesma coisa pode ser feita para os nossos valores com menos de R$10. A gente vem aqui, olha, adicionar outra regra nas nossas regras de formatação condicional. E a gente escolhe, por exemplo, que de novo a partir do D3, porque a gente quer todos os valores, né? Começa em D3 até D, para significar que é todos os nossos valores aqui. Se o nosso valor for menor que 10, ou melhor dizendo, menor ou igual a 10, porque 10 também pode, a gente vai botar um verdinho, significando que sim, essa compra a gente pode fazer, e vamos deixar sublinhado. Olha só. Aí, se a gente copiar aqui tudo de novo, colar aqui e botar um outro produto, digamos assim, que seja papel higiênico, e ele custe uns R$2, veja só, passou? Não pode. Mas, se a gente comprar só um, um pode então. Viram que legal? Isso se aplica a toda a nossa coluna e a gente pode montar como a gente quer. Isso então dá uma base para vocês de como é a formatação condicional nos nossos slides. Com isso, agora a gente pode mostrar para vocês outra coisa legal, que é criar gráficos. O que a gente pode fazer? A gente pode pegar, selecionar aqui nossos valores e clicar em inserir gráfico. Vejam só, ele insere um gráficozinho pra gente. A gente pode mudar aqui os estilos, por exemplo, a gente quer que seja gráfico de pizza, quanto que a gente comprou de cada produto, ou a gente quer que seja, por exemplo, um gráfico de colunas mesmo, e a gente quer mudar aqui e quer deixar só o valor total. Então a gente tira isso aqui, remover, tira isso aqui, remover, e a gente mostra aqui quanto que cada um dos nossos produtos gastou. Olha só, nosso arroz gastou em torno de 14, nosso feijão gastou em torno de 9, nosso leite gastou em torno de uns 23, e assim por diante. Temos um gráfico representativo dos nossos gastos. E esses gráficos podem ser feitos conforme a gente quer, que tem diversas opções. Tantas que ficaria demais para a gente explicar nessa aula. Por exemplo, estilo do gráfico, a gente pode deixar um gráfico 3D, olha só. A gente pode maximizar o gráfico ou não. A gente pode colocar o modo comparação ou não. A gente pode colocar títulos aqui do gráfico. Pode inserir uma legenda no gráfico. E tem muitas opções de personalização, configuração. É uma ferramenta, esses criadores de planilhas, que são super completas para a questão de cálculos e demonstrações gráficas. Por isso que as empresas gostam de utilizar elas. Eu recomendo que vocês tiverem interesse, vão a fundo e pesquisem mais sobre outras aulinhas sobre esses editores de planilhas. Com isso, finalizamos mais uma de nossas aulas. Como de costume, recomendamos que pratiquem a lista de exercícios que está na descrição do vídeo dessa aula. Assim, vocês podem fixar o conteúdo e aprender a utilizar todos esses recursos legais para ter essas ferramentas muito úteis ajudando o seu dia a dia. Qualquer dúvida que tiverem, podem deixar nos comentários que responderemos assim que possível. Muito obrigado por assistirem e nos vemos nas próximas aulas.